vamos seguir falando aqui sobre a operação mais letal do país, que matou no Rio de Janeiro 121 pessoas nos complexos da Penha e do Alemão. Neste segundo dia, depois da ação, o embate político ganha cada vez mais destaque. Governadores da direita foram ao Rio de Janeiro apoiar o governador Cláudio Castro e deputados da esquerda e também de outros partidos acabaram visitando também hoje comunidades afetadas pela operação. O Arena quer saber como as facções e o crime organizado podem ser enfrentados aqui no país. E para responder a essa pergunta, nós recebemos hoje os deputados Júlio Lopes, do PP, e Talíria Petroni, do PSOL. Deputado e deputada, muito bem-vindos. Vou fazer as perguntas e ficam 2 minutos para cada para as respostas, tá? E a gente vai tocando assim. Deputada Talíria, queria começar pela senhora, perguntando o seguinte, que é um debate de momento que acontece aqui no país e em outros países também. As facções, elas deveriam ser classificadas como organizações terroristas? Desculpa, você pode repetir porque está muito baixo. Vou repetir. Eu não ouvi a sua pergunta. Claro. Vou trazer aqui uma pergunta para o debate, que é um debate do momento. Facções deveriam ser classificadas como organizações terroristas aqui no Brasil? Primeiro, como deputada do Rio de Janeiro, eu quero dizer que é fundamental que a gente enfrente de forma muito contundente as organizações criminosas. Eu vivo num estado em que metade da extensão territorial está dominada por milícias, que parte do território está dominada por diferentes facções do comércio ilegal de drogas. E isso, sem dúvida, aterroriza a população. Isso, sem dúvida, faz com que a sensação de medo no Rio de Janeiro seja algo pertencente à nossa realidade. E mais, crime e milícia, crime e política no Rio de Janeiro se misturam de uma maneira indissociável. Então, você tem um domínio fortemente armado dos territórios, um envolvimento da política e um poder econômico que sustenta essas organizações criminosas. Agora, não dá para dizer que a operação mais letal da história do nosso país, que pode chegar a um número de 200 mortos, ela é um sucesso e que as mortes são danos colaterais. A gente tem um governador que tem nas suas costas as 3 maiores chacinas do Rio de Janeiro e a maior do Brasil. E eu pergunto, o que mudou no Rio de Janeiro depois da operação? Nada. Segue o terror, mais meninas vão ser recrutadas pelo tráfico, você vai seguir tendo uma realidade com uma criminalidade que cresce. É preciso mudar a lógica. A ideia do confronto sem planejamento, que foi o que ocorreu, como regra, ela tem falhado. A gente precisa perseguir o dinheiro, perseguir o dinheiro que financia as organizações criminosas. A Polícia Federal fez no Rio de Janeiro mais de 100 operações no ano de 2025 e 25 dessas operações foram para enfrentar tráfico e droga. Foram mais de 10 toneladas de drogas apreendidas, vários presos, mais de 190, se não me engano, armas apreendidas, Okay. Nenhum tiro, nenhuma morte. Por isso, a gente precisa mudar esse modelo que, infelizmente, leva sangue para o Rio de Janeiro e que tem como responsável o governador Cláudio Castro. Deputado Júlio Lopes, bem-vindo. Boa noite ao senhor. As facções deveriam ser classificadas no Brasil como organizações terroristas? Boa noite, Juliana. Boa noite, Talíria. Boa noite, Pedro, e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu tenho uma visão diferente da Talíria. Eu acho que essa operação foi uma conquista da sociedade, em função de que, a meu juízo, o crime de dominação territorial pela força é um crime de terror. E nós estamos trabalhando para assim fazer em breve, se Deus quiser, na nossa legislação. Em função de que a legislação de terror no Brasil, que regula pela Lei 13.260, ela qualifica como terror apenas os crimes que têm motivação ideológica, política ou religiosa. Ela não tem a orientação pelo dano do crime, pela ofensividade do crime à sociedade ou pela letalidade do crime. Ao contrário, Juliana, todas as constituições e todas as legislações penais do mundo inteiro
dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Europa como um todo. Eu posso ficar aqui citando todos os países, né? Espanha, Alemanha, todos esses países têm o crime de terror em função da ofensividade praticada contra a sociedade civil. E é assim que precisa ser. O crime de dominação territorial armada é um crime gravíssimo, porque esses criminosos assumem as funções de Estado, começam a cobrar daquelas populações taxas para comércio, taxas sobre o gás. O gás nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro é muito mais caro do que o gás na rua. Ele chega a custar 130 a 140 reais, quando do bujão médio de 13 quilos no Brasil, o preço é entre 100 e 108 reais. Enfim, a cidade precisa ser liberta. O Estado precisa se liberar. Cada metro quadrado conquistado do Rio de Janeiro, reconquistado, na minha visão, é uma vitória da sociedade. E assim nós devemos prosseguir fazendo. A meu juízo, essa operação foi um êxito total, porque ela, não sei se vocês já deram esses números, mas foram 180 mandados de busca e apreensão, 70 mandados de prisão do Rio de Janeiro, 20 mandados de prisão vieram de fora do estado do Pará. São criminosos do Pará atuando aqui no Rio de Janeiro. Enfim, é uma operação que envolveu o planejamento de mais de um ano e que não teve um só óbito civil e nenhum dano contra a sociedade, exatamente porque ela foi muito bem planejada para que todo o conflito estivesse na mata ao redor da sociedade civil. Isso tudo foi estruturado, planejado e aconteceu de acordo com o planejamento. Por óbvio, o que nós temos que lamentar são as 4 mortes de policiais e aqueles policiais que estão feridos. No mais, aqueles que estavam naquela mata, eles não estavam lá fazendo um piquenique, nem estavam lá de cueca, como aparece hoje nas primeiras páginas dos jornais, porque nós todos assistimos. Eles se deslocando para a mata, fortemente vestidos, camuflados, e depois eram vestindo apenas cueca nas fotos dos jornais. Então, eu vejo essa operação como uma conquista da sociedade. Deputado, eu vou dar 30 segundos para cada para a gente encerrar. A gente está de olho, inclusive, numa coletiva de imprensa que vai acontecer agora no Rio de Janeiro. Deputada Thalíria Petroni, por favor. Ouvi que uma operação que levou a mais de 130 mortos é uma conquista da sociedade e foi um êxito total, que inclusive levou ao óbito de um policial que estava apenas há 40 dias na corporação e foi colocado para essa operação, possivelmente sem o preparo devido, um policial de 30 anos, que foi um êxito total, é uma vergonha nacional. Foi uma chacina, a maior chacina que a gente já viu no nosso país, e a gente precisa, como ele passou um pouco do tempo, com todo respeito, de perícia independente, perseguir o dinheiro que sustenta o crime, câmeras corporais para efetividade do policiamento e de inteligência e planejamento, coisa que o covarde, incompetente do Cláudio Castro, que sequer usa o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem 174 milhões de reais em caixa, não fez. E vocês também não querem aprovar a PEC da Segurança Pública, que garante uma integração entre as polícias a partir da coordenação da União. É lamentável que vocês só querem fazer um jogo midiático eleitoral lidando com a vida da população do Rio de Janeiro. Desculpa interrompê-la, deputada. Deputado Júlio Lopes, 30 segundos para a gente encerrar. Cidadão, cidadã do Rio de Janeiro, nós vamos transformar o crime de domínio territorial armado em crime de terror e vamos recuperar os 9 milhões de quilômetros, os 9 milhões de metros quadrados que estão sob o jugo do tráfico. Vamos liberar mais de 3 milhões de concidadãos que vivem hoje sob as leis do tráfico. Nós vamos continuar avançando, libertando a sociedade do jugo, do domínio, da força dos narcotraficantes e dos milicianos. Eu agradeço aos deputados Júlio Lopes, do PT, e Thalíria Petroni, do PSOL, pelo debate aqui na CNN. Obrigada, boa noite.